Como saber diferenciar uma carta autêntica de uma carta fraudada? Indícios de fraudes nas cartas psicografadas. O que a gente tem notado hoje é que essas pessoas, esses indivíduos que estão se passando por médios e enganando pessoas, em sua grande maioria, eles não têm contato. Eles marcam um evento aqui em São Paulo, aí vem lá do outro estado, aí põe na página dele, 2, 3 meses antes, que vai estar naquela casa em São Paulo. Aí as pessoas, com sua dor maior, da saudade, da perda do seu filho, aí entra na página. Não vejo a hora de estar com você e tentar receber uma cartinha do meu filho. Aí curte a página do médium. Quando ela curte a página do médium, do falso médium, ela já dá espaço para que o médium veja todas as informações. Ela colete tudo. Quem é o ente querido desencarnado, o nome dos familiares, tudo. Além disso, eles têm bancos de dados, são programas pagos, em que ele põe o nome da pessoa, pega toda a árvore genealógica, pega o nome do vizinho, conseguem tudo. Mas vamos lá que é muita coisa, e vocês têm que aprender, me ajudar a divulgar isso aí. Médium que não aceita ser pesquisado, é o primeiro indício, um dos mais contundentes. Porque a nossa maior antena de cartas psicografadas entre parentes mortos e os vivos foi Chico Xavier. Nossa maior antena, nosso maior médium. Chico foi pesquisado, Chico não teve medo de ser pesquisado. Os médiuns autênticos, eles aceitam a pesquisa, eles querem ser pesquisados, porque eles querem entender o que se passa com eles. Recentemente, estivemos na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o Dr. Alexander Moreira Almeida, levamos alguns médiuns para uma pesquisa que será publicada em breve. Eles reuniram um grupo de 30 pessoas, que o médium não teve acesso, que as 30 pessoas não sabiam quem era o médium, e lá eles conseguiram produzir informações que aquelas 30 pessoas não sabiam. Tudo monitorado, gravado, e será publicado isso, possivelmente nos próximos 2 meses. E é isso que nós estamos propondo. Vamos convidar todos os médiuns de psicografia, todo aquele médium que tem atividade pública deveria ser pesquisado. O médium charlatão, ele não topa pesquisa. Ele não aceita ser pesquisado. Ele diz que o trabalho dele é um trabalho para ser consolado, não é trabalho para ser pesquisado. Diz que o mentor espiritual não deixa, os benfeitores não deixam. Porque ele sabe que se for pesquisado, vai ser descoberto. Então esse é o primeiro indício, um dos mais contundentes. Médium que não tem medo, que não se deixa ser pesquisado, que nunca foi pesquisado. Esses 8 que estão fraudando, nenhum foi pesquisado. Eu digo pesquisa séria, pesquisa acadêmica, como a do Alexander, dentre outras. A ausência total de contato ou a solicitação do nome do desencarnado antes do dia da reunião de psicografia pode ser um indício de fraude. Pessoal, eu estou colocando esses itens, não quer dizer que se um médium cair daquele item, ele seja fraude, o médium seja charlatão, não é isso. São várias situações que se você aumenta, se o médium se enquadra em mais de 3 ou 4 ou 5, quanto mais ele enquadrar naquelas ações, naqueles pontos, mais a probabilidade de ser um charlatão, ou de a carta ser uma carta fraudada. Chico, minha gente, ele tinha necessidade do contato, porque todo o nosso trabalho, ele se fundamentou primeiramente nas cartas do Chico. O NUPS tem um trabalho das cartas de Chico Xavier, que conseguiu comprovar. Tem um livro notável chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia, do Carlos Augusto Pera Andréa, e ali ele conseguiu comprovar que mais da metade das assinaturas era assinatura genética do morto. Então, o que acontece? Chico, ele tinha necessidade de ter o contato. Os médicos que estão no meu livro, eles têm contato, eles conversam com a pessoa. Porque Chico dizia o seguinte: o telefone toca de lá para cá, mas Chico anotava o nome, data de nascimento, data de morte. Eram só essas informações. Mas ele fazia um acolhimento, ele tocava, ele sentia a pessoa. E ali é como se acontecesse um fenômeno
de psicometria. Quando eles pegam ali naquele papel, naquela ficha ali, eles já sentem alguma coisa. Os médicos que a gente vem acompanhado, a gente tem notado isso. Então, o que acontece? Chico tinha necessidade do contato. Se o médium ele consegue produzir um fenômeno maior do que o de Chico, dar carta e sem ter contato, das duas uma, ou ele é maior do que Chico, ou é uma fraude. Porque esses que estão fraudando, eles não têm contato. Eles marcam a reunião, vêm para cá, quando chega aqui, aí vem a carta. Aí a pessoa, ai meu Deus do céu, não tinha como ele saber que eu estava aqui. Eu digo, mas foram 250 casos que eu investiguei, casos autênticos e fraudes. Mas não tinha como, mas você não avisou ele que não, eu não avisei, ele não tinha como, eu era uma anônima no meio da multidão. Aí eu vou para o Facebook dela. Aí quando eu olho lá, 5 dias antes do evento, está lá, ela deixou na página dele. Não vejo a hora de você estar lá, eu estarei presente. É o auto-engano, a vontade de crer leva a isso, e também um outro fator. Geralmente, quando são pessoas mais velhas, ainda tem a memória, a mente analógica. Quando eu pergunto, você avisou alguém que ia para o evento? Ela acha que avisar alguém é ligar para telefonar para a prima, avisar que vai, combinar com a vizinha. Ela não tem noção de que pôr na internet é um pouquinho mais do que avisar uma pessoa que vai para o evento. Pôr na internet, que vai ao evento, é avisar para o mundo. Muito sério, minha gente. E ali, a carta vem. A carta vem, e esse é o indício da fraude. E outros que estão fraudando, pedem o nome da pessoa uma semana antes. Olha, me dê o nome, que eu vou consultar já por aqui, que eu faço uma consulta para ver. E uma semana depois a pessoa vai e recebe a carta. Quando você dá o nome, uma semana antes, acabou. A pessoa vai, faz uma busca geral aí com tudo que tem de programa pago aí. Eu tenho um amigo policial federal que me levou, me mostrou, olha o programa que nós temos aqui. Consegue saber tudo da pessoa. Tudo. E mais um pouco. Então esse é um segundo indício. Terceiro indício, esse aí é realmente talvez o pior deles, o mais grave. Cartas com informações com números de CPF, telefones, placa de carro, IOAB, etc, etc, etc. Médium receber cartas para as pessoas que não estão presentes. O falso médium ele chega na reunião, dá 10 cartas. 7 mães e pais estão ali. E 3, a carta chega e a pessoa não está presente. Não faz sentido isso. Tem lá 300 mães ali chorando, querendo uma carta. E aí a carta vai para uma mãe que não foi, que está em casa vendo o Big Brother, ou vendo a novela. Não faz sentido isso. Então o que acontece? Por que isso acontece? Porque a pessoa entrou na página do médium, do falso médium, avisou que ia. E o médium elaborou, criou a carta, preparou tudo, achando que a pessoa ia. E chegou no dia, a pessoa não foi, por algum motivo não foi, a carta veio. Eu denunciei isso também no Japão. Aí agora eles estão fazendo o seguinte, agora, depois da denúncia, eles fazem o seguinte, eles vão... Aí antes de ler a carta, ele diz, dona fulana de tal, está aqui. Aí a pessoa diz, não está não. Ó, tinha carta para ela. Ela não veio, então não vai ter carta. Eles estão fazendo isso agora. Eles estão se aperfeiçoando a cada dia. Estão aperfeiçoando a cada dia. Médiuns que estão apagando os vídeos de suas psicografias no YouTube. Eita, que agora vai ter um monte de mãe agora vendo essa palestra desesperada. Ah, da minha filha foi apagada, será que é fraude? Porque eles estão apagando, sabe por quê? Porque depois da matéria do Fantástico, esses outros charlatães que estão aí enganando, eles começaram a tirar as psicografias das cartas, que as pessoas estavam entrando na internet, baixando a psicografia, olhando, consultando com a carta, olhando, vendo, olhando se tinha na internet aquelas informações que estavam naquelas cartas. Então eles estão apagando isso, estão apagando os rastros. Muito cuidado. Cartas com o mesmo padrão no início e no fim. Detectamos
uma coisa bem interessante. Nessas cartas, elas no início da carta e no final, elas têm um padrão parecido em todas elas. Porque como eles têm que memorizar tudo aquilo para poder levar para as reuniões, então eles já criam um padrão que facilita. E no meio da carta eles deixam para colocar as informações pontuais, como número de CPF, placa de carro e tal, e tal, e tal, e tal. Então elas têm um padrão. A gente de ouvido, a gente já está nisso há muito tempo, de ouvido mesmo eu já consigo, sem precisar nem ver, só você ler a cartazinha já dá para ter uma ideia da coisa, do tamanho da confusão. Médios que em suas viagens realizam apenas uma única reunião de psicografia. Isso é muito importante. Porque como eu tenho acompanhado os outros médios, como o Orlando Noronha, que é um médio sério, começou o seu trabalho lá do Chico, o Newton Souza e o Alaô Borges, que estão no meu livro, eles quando fazem as viagens, agora mesmo a gente foi para a Flórida com o Newton. Foram 3 dias, 4 dias, 4 psicografias, diferentes, locais diferentes. O Alaô, acompanhei a viagem, fui com ele para Mato Grosso. Foram 4 dias, 4 psicografias diferentes em 4 locais. O charlatão não. O charlatão ele marca uma psicografia em São Paulo, com 2 meses de antecedência, e só marca um. Aí ele vem só para aquele lugar, ele vem exclusivamente para aquele lugar, faz a psicografia e volta. Por quê? Porque ele tem que mentalizar tudo. Então, se ele fizer 4, se torna muito mais difícil, não é verdade? Então, ele faz só num lugar e volta. É um outro ponto. Médios que se vitimizam nas redes sociais e alegando perseguição. Chico nunca reclamou de que estava sendo, estou sendo perseguido, nunca. E Chico foi atacado, nunca. Então, o médio ele se vitimiza porque ele tem ao lado dele um exército de seguidores. E é o muro que defende ele, são os seguidores. Pessoas que não, como disse o Hessen, que não conseguem enxergar a fraude, porque a dor é tão grande. E quando a carta vem, e vem com aquele número do CPF do filho, diz, meu filho, é ele mesmo, ele falou, isso é no CPF dele. Aí acabou. Agora, vá tentar convencer uma mãe dessa, que recebe uma carta, que tentou se matar de dor, e recebe uma carta, volta a viver. Vá dizer a ela que aquela carta é uma fraude, para você ver. Você é atacado. Você é agredido. Eu tive que mover 6 ações criminais em Recife, por conta de ameaça de morte e de perseguição. De injúria e difamação. Por conta de cartas que eu descobri que eram fraudes. E de perseguidores. Estamos lidando com fanatismo religioso, o fundamento religioso dentro do movimento espírita. Alguns desses falsos médios foram promovidos pelo movimento espírita oficial. Hoje já estão fora, alguns, mas ainda tem uns que estão dentro. Evidências de psicografia autêntica. Eu prefiro falar dessa forma, dos fenômenos autênticos. Falar de fraude é se tornar algo pesado. Quais as evidências? Como nós podemos saber que uma carta é autêntica? Médium que aceita ser pesquisado, que topa a pesquisa, como eu frisei anteriormente. O Newton Souza já foi pesquisado, o Alaô Borges já foi pesquisado, o Orlando Noronha, o Newton Stuck, todos esses já foram pesquisados. Topam pesquisa, eles aceitam pesquisa. Médios que têm contato com o solicitante apenas no momento da reunião. Ou seja, a gente viajou com o Newton para Londres. E lá, ele não conhecia ninguém, teve contato pela primeira vez, a carta veio. Agora, se você dá o nome do ente querido desencarnado uma semana antes, se prepare que você vai receber uma carta fraudada. Você tem grandes chances. Se você deixa o recado na página do médium, se o médium sabe que você vai estar na reunião, também. Médiuns polígrafos, com assinaturas semelhantes. Porque, pessoal, vamos explicar bem como funcionam os médiuns de psicografia. Existem 3 tipos de médiuns de psicografia. Existem os médiuns mecânicos, que ele é inconsciente, ele não sabe de nada, ele está ali, e vem o transe, ele começa a escrever, não sabe nem o que escreveu.
são muito raros. E aqui temos o Zé Araújo, que nasceu em Recife, mas mora em Blumenau, Santa Catarina. Ele é um médium mecânico. Ele já psicografou, inclusive em francês, uma carta inteira, que quem teve que ler foi o Ney Prieto Pérez, porque ele não fala francês. É um fenômeno de mediunidade poliglota. Ele psicografou em idioma hindu e foi pesquisado também pelo Clóvis Nunes. E as assinaturas dos médiuns mecânicos, muitas das vezes, vêm muito semelhantes à do espírito quando em vida. E lá nessa região que o Zé Araújo mora, em Blumenau, foi toda colonizada pelos alemães, né? Então ali vem os sobrenomes dos alemães, com aqueles sobrenomes difíceis, com aqueles tremas. Ele não erra uma. É muito raro. E ele está parando, ele só faz psicografia em Portugal, 2, 3 vezes por ano. E uma vez lá no Fore Blue. Eu vou passar um vídeo do Zé Araújo para vocês conhecerem. Então, os médiuns mecânicos, que no caso são bem raros. E tem os médiuns semimecânicos, que é um médium que ele tem consciência do ambiente, ele está lá psicografando. Os 3 médiuns que estão no meu livro são todos semimecânicos. Muitas vezes eu estou realizando a palestra, o Orlando está fazendo a psicografia, e quando termina a gente conversa sobre o que eu falei. Então eles têm consciência do que está acontecendo. E o terceiro grupo são os médiuns audientes ou intuitivos. A grande maioria desses livros que vocês vê aí na biblioteca, de livros de romance, são livros produzidos através da mediunidade audiente ou intuitiva. Aí aqueles romances tudo. Raros são os livros de psicografia semimecânica. Nesses casos, a quase sua totalidade de mediunidade intuitiva. Só que tem um detalhe. O médium, ele pode ser polígrafo ou monógrafo. O que seria isso? O médium mecânico e o semimecânico, eles conseguem mudar a caligrafia, mudar a letra e escrever de acordo com o espírito, quando em vida. Eles conseguem fazer isso, né? E isso ocorre com o médium mecânico e, na maioria das vezes, com os médiuns semimecânicos. Já com o médium audiente ou intuitivo, ele é monógrafo. A letra é do médium, não é a letra do espírito. Muitos casos dos médiuns semimecânicos, a assinatura pode ser comprovada através do exame de grafoscopia, dos médiuns mecânicos principalmente. Esse é o Zé Araújo. Vocês vão ver a mediunidade mecânica, ela é bem ligeira, ele fica com uma face meio que rubra, um dos sintomas da mediunidade mecânica. Olha a velocidade que ele escreve. E aqui, uma psicografia, também com assinatura. Isso foi do Alaú Borges, nessa época não tinha internet. Isso foi no ano de 2000, no ano de 2001. Ele veio aqui em São Paulo, saiu lá de Uberaba, veio a São Paulo e psicografou essa carta, da Eliezer Rezende Andrade, que era o nome de casado, embaixo com o nome de solteira. Na época estava fazendo o inventário, eles levaram essa psicografia para o cartório e lá foi autenticado no cartório. Isso foi no ano 2001, não tinha nem Facebook, não tinha nem internet, não tinha nada. Aqui foi uma pesquisa que o Clóvis Nunes fez com o médium Newton Souza, através de uma perita perita criminal da Polícia do Estado do Ceará, que analisou as cartas e conseguiu evidenciar. Ela cética, viu? Não acreditava em nada. Na hora que ela foi pegar o caso, ainda ficou até brincando. E ela conseguiu evidenciar que realmente a assinatura das cartas era assim, uma assinatura genética do morto. Várias cartas do Newton. Um mais de charlatão, você não vai conseguir isso aí nunca. E ele não topa fazer. E aqui foi um momento de muita alegria para mim, como pesquisador, em ver em Londres essa carta do médium Newton Souza, que não fala uma palavra em inglês. Nós fomos juntos fazer esse trabalho lá, eu fazia a palestra, ele fazia a psicografia. E lá, ele chegou lá em Londres, no aeroporto. Eu fiquei
eu tive que descer em Amsterdã, que eu tinha um compromisso lá, e ele foi para Londres. Quando ele chegou lá, com passaporte sem nunca carimbo, nunca tinha saído do Brasil, pessoa muito simples. E aí, o rapaz da imigração disse: o que é que você veio fazer aqui, Londres? I don't speak English. Aí chamaram um português para traduzir ele lá. E ele disse: eu sou médium. Aí o português virava para o rapaz da imigração na Inglaterra: ele está dizendo que é médium. Aí o inglês não entendia nada, e ficou aquela. Ele estava com um livro assim, e ali ficou aquela coisa, levaram ele para uma sala. Aí o Newton perdeu a paciência e disse para o português: diga a esse rapaz que eu falo com os mortos. Aí quando ele disse, o rapaz da imigração fez um olho assim, disse: go, pode ir. E ele foi embora. E o interessante, minha gente, é que lá em Londres ele deu essa carta. Uma frase em português, outra em inglês. Se é um detalhe em inglês, de trás para frente. De trás para frente. E ele não fala em gambé, é a mesma coisa, ele traduziu e foi escrevendo de trás para frente. É só apenas uma página, foram 3 páginas. E agora fomos para aí. Ele é um médium semimecânico, isso não é uma característica do médium semimecânico. E nós fomos agora para a Flórida, chegamos semana passada, ele deu lá 2 cartas em inglês e 3 em espanhol. Então, o médium semimecânico, ele consegue às vezes produzir alguns fenômenos com certa intensidade, como o médium mecânico, mas é raro. Isso ocorre mais com o médium mecânico. Isso aqui foi um trabalho que nós fizemos agora com o médium Newton Souza, lá na Flórida. Então, na última quarta-feira, eu recebi uma carta da minha avó, uma carta psicografada. Então, antes mesmo de eu receber a carta, tudo já parecia muito real, porque a gente teve uma entrevista com o Newton, e nessa entrevista eu só falei o nome da minha avó, porque era a carta dela que eu queria receber, e ele já falou o nome de várias pessoas da minha família, pessoas que eu nunca nem conheci, do meu tio, que já tinha desencarnado quando eu nasci, do meu avô também. Ele falou apelidos que nem eu sabia, que depois eu vim confirmar com a minha família. Nessa carta também ela desenhou um tercinho que a gente tinha, que ela deu para mim e para minha irmã quando a gente era criança. Foi uma carta muito incrível. Eu acho que, além dos nomes que ela escreveu, que parece que tornou mais real ainda, é que em cada parágrafo existem lições que eu precisava, perguntas que eu tinha no meu íntimo e que ela respondeu, que só eu sei. Quando eu recebi essa carta, eu me senti completa. Eu senti como se eu não estivesse sozinha. Eu senti um amor, assim, só de falar não tô conseguindo controlar a emoção. Mas me senti muito especial. Com certeza é uma carta que mudou a minha vida já. Tinha muitas respostas que eu estava procurando nessa carta. Enfim, foi muito especial. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu sou Newton Souza e nesses 30 anos nós temos observado o quanto temos nos distanciado dos fundamentos de Allan Kardec na medida em que elegemos apenas um aspecto para promover. Predominantemente no Brasil, o aspecto religioso, que acabou fazendo com que houvesse uma igrejificação de muitos grupos espíritas. Nós compreendemos isso como antropológico, com certeza, mas eu acredito que chegou o tempo da gente fazer uma revisão e entender que a gênese do Espiritismo é uma gênese trina. Ciência, filosofia e religião sobretudo num sentido filosófico, moral. É importante perceber isso, porque acabou se produzindo um público ignorante a respeito da grande luz do Espiritismo. Acabamos colocando a luz debaixo do alqueire. Deixamos de orientar o nosso público nos aspectos científico e filosófico e por isso tanta gente sendo enganada, tanta gente sofrendo fraudes, tanta gente não entendendo o fenômeno mediúnico. Isso também em parte devido ao equívoco de alguns irmãos que imaginam que o tempo dos fenômenos passou. Como é que eu posso dizer que o tempo dos fenômenos passou se a mediunidade é natural à alma humana? Como é que eu posso falar disso se, independentemente da evolução da humanidade, sempre haverá fenômenos mediúnicos?
Você não pode tirar um postulado da doutrina, porque senão você mexe com toda a estrutura e lógica do grande edifício espiritual doutrinário. Allan Kardec deixou isso muito claro. Por isso fica aqui o nosso apelo a todo espírita que nos escutar. Procuremos ser trinos, procuremos estudar, por mais que simpatizemos com um ou outro aspecto, procuremos estruturar o nosso pensamento e a nossa mentalidade de maneira trina, porque assim também teremos consistência, assim teremos mais responsabilidade, assim teremos mais amor pela doutrina e assim conseguiremos divulgá-la de maneira mais efetiva, de maneira mais correta. Um beijo no coração de vocês e até uma outra oportunidade. Essa casa, o Breuer Spiritist Society, fez um trabalho maravilhoso na Flórida, abordando o espiritismo de forma original. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Muita paz a todos.